Capítulo 9 Paraíso Perdido 1. 4 pessoas morreram na batalha contra as cocatrizes, todas pertencentes ao grupo de Hong Yuri. Foi devido ao grande número de cocatrices que eles encontraram, então os sobreviventes estavam naturalmente muito cansados. Muitos deles queriam voltar, mas Hong Yuri não concordou. Se voltarmos assim, eu posso me tornar mais uma escrava sexual. Era um pensamento terrível, mas a realidade é que muitos homens já tinham tentado fazer o que queriam com ela. Se ela não tivesse se aproximado de seu Shang-Seop desde o início, sua castidade teria sido manchada muitas vezes. Preciso fazer dele um rei. Era sua proteção para manter os outros longe de seu corpo. Mesmo que muitos no grupo quisessem voltar, ela não podia se dar ao luxo de fazer isso. Seu parceiro tinha que ser a própria definição de força, ou então ela não sobreviveria neste mundo infernal. Uyuki, qual é seu plano agora? Hong Yuri queria atrair o Uyuki para o seu lado o máximo possível. Ele era um bom lutador e parecia ter muito conhecimento. Embora fosse um pouco frio e indiferente, ele ainda valia mais do que isso. Acabe com esse pesadelo. Aspas. Você quer dizer escapar daqui? Eu penso nisso todos os dias também, você tem alguma maneira de sair? Mas o Uyuki simplesmente ficou em silêncio, fazendo Hong Yuri suspirar enquanto balançava a cabeça. O que devo fazer com ele? Se as coisas continuassem desse jeito, isso naturalmente levaria a um conflito entre as duas partes. Seu Shang-Seop era um homem bastante ambicioso, então ele não recuaria no caso de bons itens aparecerem. O Uyuki não parece tão ingênuo assim. Ele está simplesmente confiante em si mesmo. Olhando ao redor, o grupo de Uyuki não sofreu muitos danos, saindo com ferimentos leves. Estava claro que todos eles eram bem habilidosos. Oh meu Deus! Ela pensou que, devido à sua inferioridade numérica, eles poderiam facilmente obter vantagem nas negociações, já que lutar não parecia realmente uma possibilidade para eles. Enquanto Hong Yuri lidava com seu último mal-entendido, o Uyuki se manifestou. Estamos quase lá. Sério. Ótimo, minhas pernas estavam começando a doer. Isto é só o começo. Começar? Hong Yuri teve um pensamento proibitivo. Este homem era muito difícil de controlar, e ele não parecia muito interessado no corpo dela. Se algum dia os dois grupos entrassem em conflito, vou ter que jogá-lo fora. Embora ela estivesse grata pela ajuda dele, era só isso. Não era nada pelo qual valesse a pena perder a vida. Hong Yuri pensou consigo mesma enquanto tomava sua decisão. Uau, a água é cristalina. Aí está. As pessoas gritaram ao chegar ao lago central. Era quase como estar diante de um mar, porque ele era tão vasto que não era possível ver o fim dele. Precisaremos de um barco para chegar à ilha. Seu Shang-Seop disse enquanto se aproximava de Uyuki, que assentiu de volta. Nadar não é uma opção. O lago central tinha águas grandes e profundas, repletas de tubarões e focas monstruosas. A explicação de Uyuki fez seu Shang-Seop começar a suar de medo. Uma canoa não será suficiente neste caso. Se eles acidentalmente virassem, isso significaria a morte de todos a bordo. Ainda assim, construir um navio grande o suficiente para 30 pessoas não era tarefa fácil. O tempo era, claro, um fator, mas o maior obstáculo era o conhecimento em construção naval. Siga-me, eu tenho um jeito. O Uyuki liderou o grupo ao longo da margem do lago. Depois de caminhar por alguns minutos, eles chegaram a uma galera abandonada. Embora algumas seções estejam danificadas, ainda parece operável. Nós podemos consertar isso. Hwang Dongguan trouxe consigo um kit de ferramentas básico, então tudo o que faltava era madeira. O grupo rapidamente organizou algumas equipes de extração de madeira e começou a trabalhar. O Uyuki assumiu o comando dos reparos, dando instruções detalhadas, enquanto seu Shang-Seop guardava o perímetro dos monstros. O design do barco é tal que requer remo em ambos os lados. Nossos números são altos o suficiente para ocupá-lo. As velas funcionariam apenas como um impulso secundário, então esta galera só poderia ser operada por um grupo suficientemente grande. O objetivo é nos forçar a cooperar, apesar da competição inerente que se avizinha na ilha. Era necessária cooperação para fazer uso total da galera, mas um conflito poderia surgir a qualquer momento. O Uyuki pensou no passado. Foi um pesadelo.
O grupo que originalmente encontrou a galera foi direto para o Paraíso Perdido sem fazer muitos preparativos e foi rapidamente eliminado. Como resultado disso, todas as equipes subsequentes tiveram que construir seus próprios barcos em uma tentativa de cruzar o lago, o que levou a muitos conflitos. Muitas pessoas estavam impacientes e queriam partir para a ilha imediatamente. Elas construíam canoas ou jangadas de má qualidade, mas, sem exceção, todas acabavam virando comida de tubarão. Você acha que está tudo bem, capitão? Lee perguntou enquanto limpava o suor da testa. Ele estava de pé no convés com suas ferramentas. Bom o suficiente. O Wilk respondeu após verificar meticulosamente se havia danos na cozinha. Ele reuniu os outros para empurrar a cozinha para dentro da água. Depois que tudo estava pronto, ele mandou todos, exceto os magos, irem para o convés inferior, para manejar os remos. Qualquer um que ainda estivesse no convés estaria preparado para a batalha. Parece um mar. Seu Chanceop disse nervosamente. Embora o tamanho exato do lago fosse desconhecido, ele ainda era maior que o lago Baikal, no sul da Sibéria, onde ele passou algum tempo como estudante estrangeiro. Vamos lá. O Wilk começou a bater os tambores, e aqueles abaixo do convés tentaram seguir o ritmo enquanto a galera lentamente começava a ganhar velocidade. No mundo real, mais mão de obra seria necessária para fazer uma embarcação tão grande se mover, mas em tal cenário de jogo, a força do grupo era suficiente. Depois de algum tempo, um grito agudo ressoou no céu. Era uma águia de 3 garras. Podemos enfrentá-los sozinhos? Seu Changseop perguntou enquanto olhava para as águias de 3 garras à distância. Eles eram apenas 5 no deck atualmente. Além de Wu Wilk, seu Changseop, Hong Yuri, e o Kaiyong e Songana também estavam lá. Temos 2 magos. E o Kaiyong tinha se concentrado em magias de fogo, enquanto Yuri tinha sua magia de gelo. O Wilk moveu as 3 mulheres para trás, enquanto seu Changseop e ele próprio tomaram a vanguarda. Rui Hiriko. Ele jogou sua adaga vampírica, cravando-a profundamente em uma das Tricloud Eagles que se aproximavam. Vendo seus parentes sendo atacados, os outros gritaram com raiva e se concentraram em Wilk. Sushi! Sushi! 2 golpes rápidos depois, as cabeças de 2 águias rolaram no convés. Foi tão rápido que os outros tiveram dificuldade em acompanhar o movimento do facão. Seu Changseop engoliu em seco, nervoso. Ele estava escondendo seu verdadeiro nível de habilidade esse tempo todo. Equipado com 3 anéis de crescimento, o progresso de Wilk foi extraordinário, especialmente depois da última caçada intensa em grupo. Atualmente, não havia ninguém que pudesse enfrentá-lo em uma luta mano a mano. Seja em stats, senso de combate ou proficiência em armas, ele era superior a ele em todos os aspectos. Era natural para seu Changseop sentir uma sensação de crise. E se ele também estiver buscando os melhores itens? Se eles fossem distribuir os despojos com base na contribuição, ele teria que fazer grandes concessões ao Wilk, tornando esse esforço horrível bastante inútil. Vou ter que me livrar dele. Embora fosse conhecido de Hong Yuri, ele era, antes de tudo, um competidor perigoso. Ele os estava observando recentemente e eles também não pareciam ser tão próximos. Os olhos de seu Changseop se estreitaram quando ele viu o Wilk acabar rapidamente com as águias de 3 garras. Os aventureiros sobreviventes mais tarde renomearam o Lago Central como Mar Silencioso. Isso se baseava em seu tamanho ridiculamente grande, mas sua superfície era tranquila, diferente das ondas que normalmente encontramos no mar. Para eles, o Lago Central era tanto uma maravilha natural a ser admirada quanto uma provação mortal a ser superada. Tubarões batiam suas cabeças contra o casco do barco, em uma tentativa de virá-lo, enquanto Tricloud Eagles desciam de cima, assediando aqueles acima do convés. Embora o grupo de Wilk tenha passado por algumas provações, eles saíram ilesos. Apesar da aparência surrada, a galera era bem resistente e a performance de Wilk como capitão permitiu que eles chegassem em segurança ao Paraíso Perdido. Uma vez na ilha, Wilk deixou os membros de seu próprio grupo no barco. O objetivo era defender a galera de ataques de monstros, como os lagartos arco-íris, que podiam cuspir fogo de suas bocas. Ele é bem sorrateiro. Seu Changseop riu sozinho. Como seu grupo mantinha o controle da nave, sua única saída dali, não era fácil traí-lo. Mas isso na verdade funciona a meu favor. O Wilk era o único que era excessivamente forte. Depois de lidar com ele, não deveria ser muito difícil enganar os outros para que deixassem o barco.
Seu Shang Seop seguiu Wu Yuqi enquanto ele secretamente dava instruções aos seus próprios seguidores. Vou torcê-lo até que não tenha mais valor, e então o matarei. Quanto mais cedo ele for eliminado, melhor. No entanto, ele ainda teria que esperar até que encontrassem os itens escondidos da ilha, mas Hong Yuri estava sempre perto dele, então ele não estava preocupado em perdê-lo de vista. Mesmo que ele descubra nosso plano, sempre podemos arrancar isso dele à força. Depois de perder alguns dedos, todos eles começaram a cantar como canários. Claro que ele era bem formidável, então isso resultaria em algumas perdas, mas estava tudo dentro de suas expectativas. Este lugar parece bastante perigoso. Tome cuidado. Enquanto alerta sobre seus arredores, seu Shang Seop tentou ouvir a conversa entre Wu Yuqi e Hong Yuri. Explorando um lugar tão desconhecido, qualquer informação era incrivelmente útil. Uma cobra estrela. Só pelo nome ele não conseguiu adivinhar muitas das características do monstro. Enquanto seu Shang Seop refletia sobre os trechos da conversa de Wu Yuqi, um som estranho veio da floresta. Psiu, psiu, psiu. Então eles apareceram imediatamente. Seu Shang Seop franziu a testa enquanto se preparava para a batalha. Numerosas cobras translúcidas que brilhavam como uma galáxia de estrelas apareceram de todos os lados. KKYA. Tão nojento. Hong Yuri não perdeu um segundo enquanto disparava um Ice Bolt. No entanto, a Star Snake simplesmente engoliu o ataque mágico, segurando-o por apenas um segundo antes de cuspi-lo de volta. Mover. Wu Yuqi empurrou Hong Yuri bruscamente para fora da trajetória do míssil. O Ice Bolt voou bem entre eles, pousando em um homem infeliz parado atrás deles. Ataques mágicos não funcionam. Seu Shang Seop pensou consigo mesmo enquanto observava o homem se tornar uma estátua de gelo. Ele rapidamente superou qualquer hesitação antes de balançar seu facão preto em uma Star Snake que se aproximava. Puak. O ponto de impacto brilhou intensamente e resultou em um som abafado. O que? Claramente ele havia golpeado com força suficiente para parti-la em duas, mas a cobra parecia ilesa. Seu Shang Seop continuou a atacar violentamente, evitando ao mesmo tempo suas presas afiadas. Shur-RR. Eventualmente, a Star Snake perdeu seu brilho e caiu no chão. Até o final, não havia ferimentos visíveis em seu cadáver. Existe uma maneira mais rápida de matá-los. Wu Yuqi disse enquanto olhava para seu Shang Seop ofegante devido aos seus golpes frenéticos. Ele simplesmente pisou na cabeça de uma cobra e a esmagou com seu peso. Mostrar. Seu Shang Seop pensou consigo mesmo, mas seguiu o conselho e se concentrou nas cabeças deles. Enquanto ele estava ocupado matando Star Snakes, uma série de gritos veio de trás dele. Olhando para trás, os olhos de Shang Seop se arregalaram de surpresa. A estrada para o inferno começava aqui. 7 pessoas perderam suas vidas na batalha contra as cobras. Devido às suas escamas encantadas, era difícil cortá-las com suas armas medíocres. Até agora, sua expedição havia sofrido 11 mortes. Seu Shang Seop estava começando a ficar nervoso. Você tem um destino em mente. Paradise, localizada no centro da ilha. Era ali que o maior prêmio estava localizado. Como It seguia o senso comum de jogo, o resto do grupo não duvidou dele nem por um segundo. Olha ali. Wu Yuqi apontou para uma árvore enorme à distância. Finalmente. Shang Seop gritou de alegria. É muito cedo para comemorar. E se? Poderia haver monstros poderosos? Ele queria perguntar, mas não disse em voz alta. Como é que vamos derrotar isso? Uma cobra estrela gigante estava enrolada na árvore, olhando para eles enquanto balançava sua longa língua serpentina. Você está planejando desistir? Wu Yuqi perguntou a Hong Yuri e seu Shang Seop, mas os dois não deram uma resposta imediata. Um único passo em falso e eles seriam engolidos inteiros por um monstro tão grande. Vamos fazer uma reunião para traçar estratégias. Hong Yuri disse numa tentativa de esconder o terror em seu rosto. Muitas ideias circularam, mas todos concluíram que teriam que esperar por algum tipo de oportunidade. Tentar fazer isso agora seria simplesmente suicídio. Precisamos pensar em nossas próprias vidas, pensou seu Shang Seop enquanto estalava a língua em derrota. Só chegar aqui pode ser considerado um sucesso, podemos simplesmente retornar no futuro após aumentar nossa força. Então vocês podem assistir daqui. O que você está falando? Eu mesmo vou matá-lo.
UH. Todos olharam para ele com espanto. Ignorando a reação deles, Wilk examinou seu relógio de aventureiro para dar uma olhada em sua página de status. Shun Wilk. Trabalho, aventureiro humano. Título, Explorador lendário, aumento de 20% na taxa de queda de itens de monstros, aumento de 20% na percepção e velocidade em locais históricos. Estatísticas. Força, 45 mais 5, adaga vampírica, mais 2, anel do goblin. Vitalidade, 41 mais 5, cinturão do gladiador. Destreza, 43 mais 3, facão preto, mais 3, facão preto. Inteligência, 15. Espírito, 27. Vai ficar um pouco apertado. Inteligência à parte, ele gostaria que suas outras estatísticas excedessem pelo menos 50 para lidar com aquele monstro. Sua força atual estava um pouco baixa, mas ele tinha um jeito de lidar com isso. O estimulante do aventureiro que ele obteve na caverna do vampiro aumentaria todas as estatísticas em 15 por uma hora, enquanto a casca de álamo queimado daria um bônus adicional ao seu espírito. A velocidade é a chave aqui. Se ele não fosse capaz de demonstrar agilidade superior, a vitória não poderia ser garantida. Para isso, ele tirou um cogumelo Cloud de seu estoque e o jogou na boca. O resultado foi uma fina aura protetora aparecendo, assim como um aumento de 5 pontos em destreza. Você pode me ajudar se quiser, mas se tiver uma agenda oculta, será o seu fim. O Wilk alertou o resto do grupo enquanto terminava seus preparativos. Agiu como um conselho e um aviso.